Santa Joana d'Arc. E em dado momento eu disse que ela foi uma mulher, tá? Que lutou ao lado de soldados romanos por uma causa, e que por esse fato ela foi queimada na fogueira, porque na época a igreja não aceitou que ela tivesse tanto poder, tanto domínio sobre os soldados. Não, na realidade, tá? É uma correção que eu preciso fazer. Joana d'Arc, na época, hoje Santa Joana d'Arc, tá? Ela não lutou ao lado de soldados romanos. Ela lutou ao lado dos seus compatriotas, os soldados franceses. Por quê? Porque os ingleses já haviam tomado praticamente toda a França, já estavam praticamente às portas de Paris. Então surgiu Joana d'Arc iluminada pelo Senhor. Ela tinha o dom da visão, ela tinha o dom de receber mensagens, e ela levantou a moral, tá, das tropas do exército francês, e ela liderou, ela foi na frente, liderou a batalha contra os ingleses, vencendo a primeira, a segunda, e expulsando-os do território francês. E no fim, o que ela ganhou? Ela foi traída pelo próprio rei, que foi coroado por conta das vitórias que ela obteve. Então esse rei preferiu o quê? Abandonar as guerras e preferiu negociar. A igreja inglesa resolveu então voltar-se contra Joana d'Arc, porque eles não concebiam ter sido vencidos por uma mulher, a menos que ela possuísse poderes demoníacos, tá? Foi torturada, foi jogada no calabouço, foi condenada pelo clero, não teve defesa, e o final dela foi a fogueira. 400 anos depois, em 1920, se não me engano, a Igreja Católica resolveu canonizá-la. Canonizou Joana d'Arc, a guerreira, hoje Santa Joana d'Arc. Então, eram estas correções que eu gostaria de fazer e fiz. Mas quero também, como eu disse, nós somos adeptos, tá, da preservação da natureza. Então, gente, vamos abolir a bacia de Ágate ou Ágata, como querem alguns, que não é consumida pela natureza. Vamos abolir o uso da garrafa PET, porque tem pessoas usando garrafa PET, tá? Vamos abolir o uso de garrafas de vidro em cachoeiras, em pedreiras, em rios, em estradas, em encruzilhadas. Vamos abolir o uso do oberó. Vamos usar o oberó apenas, tá, dentro dos nossos barracões. Por quê? Porque o oberó, ele é feito de barro, mas a terra não o consome. Ele não ele é feito de barro, mas como ele passa por um processo de enfornamento, de forno, a terra não o consome. Levam centenas de anos para ser consumido. E muitas das vezes ele quebrado, ele pode provocar cortes das pessoas, dos desavisados que entram nas matas, né, às vezes descalços. Então vamos evitar isso. Então eu vou ensinar a vocês, tá, algo que eu aprendi e que eu faço. Prestem bem atenção. Quando vocês forem fazer esses tipos de trabalho, seja na mata, seja na praia, seja na encruzilhada, na estrada, em qualquer lugar, extramuros do seu axé,
do seu abaçá, da sua casa de orixá, existe uma folha chamada Euê-Lará. O que é Euê-Lará? Euê-Lará nada mais é a folha de mamona. Não tem a folha de mamona que nasce em qualquer lugar. Aquela folha é o prato do candomblé, que é muito usado no ritual de oferenda a Obaloaê. Onde as comidas são servidas na folha, as comidas cozidas que foram oferendadas, né, ao Obaloaê, na festividade deles, são servidas e as pessoas comem com a mão aquela folha. Então aquela folha não tem apenas essa utilidade, tá? Por exemplo, se nós vamos fazer um ofertório sangrento na encruzilhada, na praia, nós forramos o chão, e ali nós colocamos, tá, os acaçais, sejam eles brancos ou vermelhos, e sobre eles, então, será vertido o egé referentes àquela imolação daqueles animais dados em ofertórios e não em obrigação. Aqueles despachos que a gente vê aí, que os evangélicos mostram aí, alguidares, né, frango preto, atravessado em cima do alguidar. Gente, pelo amor de Deus, aquilo ali, nós já passamos, nós já evoluímos daquela fase, nós já evoluímos daquela etapa. Nós não precisamos fazer mais nada disso, pegar, ir para a encruzilhada, colocar oberóis, alguidares, né? Colocar um monte de velas acesas em volta, né? Garrafas de otim-fum-fum, de cachaças, conhaque, vodka, enfim, para enfeitar, para ficar bonito, e imolar um frango, uma galinha preta, tá? Com fitas de várias cores, marrom, preta, azul, sei lá, conforme manda o figurino. Aquilo ali só serve que para poluir a natureza, porque no outro dia a prefeitura, né, o serviço de limpeza, passa e tira aquilo tudo. Então, gente, nós temos que procurar locais onde, porque preste bem atenção, muita gente pensa que colocar um determinado ofertório para qualquer força divinizada da natureza ou não, tá? É necessário que fique 7, 12, 14, 15 dias, 21. Gente, isso é uma balela, porque, veja bem, na hora em que você está ofertando todos aqueles elementos comestíveis ou não, tá? Naquele exato momento, a força do alimento, porque o alimento tem uma força, a fruta tem uma força, tá? Naquele momento, aquelas forças estão absorvendo o que há de positivo em todos aqueles elementos ali que vão servir de alimentos. Tá? Então não há necessidade, quando for daqui a 2 horas, você pode passar lá. Se for uma maçã, você apalpa a maçã, você vê que ela está fofa, porque dali a força divinizada da natureza extraiu a sua essência. O egé, que é aspergido em cima dos acaçais vermelhos ou branco, o egé é vida. Então, naquele momento, aquela energia já foi absorvida. O que restou ali foi apenas a borra. Então, por que deixarmos aquilo ficar apodrecidos
apodrecidos, fedidos, né? As pessoas reclamando da podridão. Gente, pelo amor de Deus, fez o ofertório, tá? As bebidas, se você quiser, você pode aspergir em volta do seu trabalho, usando como forração o euê-lará, a folha de mamona, tá? A farofa, ela é absorvida pela natureza, a farinha, o dendê, o mel, a água, o acaçá, tudo é absorvido pela natureza. A vela não é absorvida pela natureza, tá? Se você coloca um frango, tá? Quer dizer que a essência dele já foi, mas vai ficar ali a carcaça. O que vai atrair o que? Vai atrair urubus, tá? Atrair urubus, vai feder, vai virar carniça, vai prejudicar o vizinho. Aí ficam as pessoas taxando o nosso segmento religioso, tá? De adoradores do demônio, de poluidores da natureza. Então vamos acabar com isso, vamos contribuir, não para com os movimentos de preservação da natureza, vamos contribuir para com as nossas próprias forças, as quais nós cultuamos, as forças divinizadas da natureza. Tá? Se você quer colocar um pouco de otim-fufum ou alguma outra bebida, existe a cabaça. A cabaça você corta ela. Mulher não pode cortar a cabaça, tá? Pelo menos eu aprendi. Você serra ela, um homem, um ogã, serra ela e ali dentro você bota o que você quiser. Pode botar uma farofa, pode botar uma bebida. Por quê? Porque a cabaça, ela é da natureza, ela vai ser absorvida com o tempo, ela não vai furar o pneu de nenhum carro, ela não vai cortar o pé de ninguém. Você deu para entender? O animal que for, se é um trabalho de magia, todo trabalho de magia, se é um trabalho um pouco mais pesado, que tem que levar 7 galos pretos, 7 galinhas pretas, então fez a imolação, você espera passar 1 hora, 2 horas, 3 horas no máximo, tá? E aquilo você ou enterra no próprio local, não deixa. Por quê? Porque a essência já foi absorvida. Pronto, acabou, foi absorvida. Você enterra no próprio local, ou você traz de volta para sua casa, ou enterra onde você passar, num lugar qualquer, e pronto, acabou. Ninguém precisa saber que ali foi. Até porque eu digo, o bom feitiço é aquele que permanece encoberto pelo manto do mistério. O feitiço que não estiver coberto ou acobertado pelo manto do mistério, ele perde a sua capacidade de eficiência. Então nós temos que aprender, nós temos que acabar com isso, nós temos que mostrar para os nossos perseguidores, os evangélicos das igrejas eletrônicas, que nós não somos cultuadores do demônio. Não, nós somos cultuadores de forças divinizadas da natureza que foram criadas por Deus quando criou o mundo. E nós não temos do que nos envergonhar. Claro que é evidente que isso não esgota todo o assunto, porque existe o pulo do gato. O pulo do gato eu não vou ensinar a vocês. Se vocês quiserem aprender como que é o pulo do gato, para qualquer um que venha, né, que me procure no meu abaçá, que procure fulano, cicrano, beltrano, né, aqui, ali ou acolá, para realizar um trabalho em que você vá poder fazer algo para a resolução do problema que você estiver vivenciando. Muito bem. Feitas essas considerações, vamos entrar no primeiro mote do nosso programa de hoje. O primeiro mote do nosso programa de hoje é o sarcasmo, a ironia. Gente, o sarcasmo
ele tem nos acompanhado, ou melhor dizendo, tem nos perseguido. Eu vou dar um exemplo. O afastamento dos terreiros afros para a periferia das cidades. Hoje, são poucos os terreiros, tá, que estão localizados dentro das cidades. Eles estão até na periferia, até por uma questão de ficar mais próximo da natureza, alguns, e outros é porque são empurrados porque na área urbana existe uma lei do silêncio, essa lei do silêncio é obedecida, já houve uma série de entreveros, pessoas que foram agredidas, terreiros que foram incendiados, que foram invadidos porque passaram da hora das 22 horas, né, que tem que ficar tocando, batendo tambor. Então, preste bem atenção. Então, o que acontece? Tá? As elites, que diga-se de passagem, são hipócritas. Por que são hipócritas? Porque são justamente as elites que nos procuram para a resolução dos mais variados problemas. Nós sabemos, tá? Nós temos um número muito grande de pessoas, tá? Da classe, do chamado proletariado, ou até do lupenproletariado, que são aquelas pessoas que estão abaixo do proletariado. Mas temos pessoas também que estão no alto da pirâmide e que nos procuram, mas que eles não nos querem próximo, eles querem a gente afastado deles. Eles vêm nos procurar lá onde nós estivermos, lá no interior, lá no Cafundó do Juda, eles vão lá nos procurar, mas eles não querem, tá? Porque eles não querem demonstrar que eles são usuários dos nossos préstimos, entendendo? Dos nossos filtros mágicos para o amor, para a guerra, para a resolução de problemas, enfim, para tudo. Então, muitas das vezes são sarcásticos, irônicos, e dizem assim: poxa, esses pais de santos, geralmente usam esse termo, se dizem tão bons, vão para as redes sociais ensinando isso, aquilo outro, se dizem, são bons, tão bons, mas que na realidade vive no miserê do Carilho, lá no Cafundó do Juda. Quer dizer, que se o feitiço deles fossem tão bons, eles não estariam lá, eles estariam aqui, convivendo aqui no centro urbano, tá entendendo? Só que eles se esquecem que nós, desde que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tá? Os negros foram empurrados para os lugares mais distantes das cidades, Então se tornou cultural os terreiros de candomblé, terreiros de umbanda, de umbandomblé, de quimbanda, de quimbandomblé, estarem na periferia. Então preste bem atenção, tá? São 3 partes do nosso programa, tá? Devido à importância hoje que nós vamos falar. Então, o que acontece? O fato de nós estarmos na periferia não quer dizer que nós tenhamos menos ou mais poder. Nós continuamos com o mesmo poder que os nossos voduns e os nossos inquises nos outorgaram. Isso é um fato e não tem como negar. Que gostem, que não gostem, que queiram ou que não queiram. Tá? Muito bem. Existe também o sarcasmo e a ironia por parte também da nossa própria comunidade, porque muitas das vezes você tem um terreiro de candomblé, ou de umbandomblé, ou de quimbanda,
ou de umbanda, ou um candomblé de caboclo, ou um xambá, ou um tambor de mina, dentro de um centro urbano, tá? E quantas das vezes, nas suas festas, as pessoas da nossa própria comunidade, vêm, tá? Quer dizer, em termos de localização, de beleza, eles não têm que falar, mas sempre acabam por jogar uma piadinha sarcástica, irônica, seja em relação à ritualística, seja em relação à dança dos voduns, seja em relação à comunidade do terreiro, aos vodunces, seja em relação ao Algeum, porque tem terreiro que pode servir caviar, mas tem terreiro que não pode servir caviar, tá? É uma comida mais humilde, mas serve, porque quantas pessoas procuram um terreiro de candomblé porque sabe que no final daquela festa vai ter um repasto. O que é um repasto? Uma janta. Então as pessoas vão justamente para se alimentar, porque não existe religião nenhuma que diz: toma um pedaço de pão, esse é meu corpo, toma este copo de vinho, este é meu sangue. Não, toma lá uma hóstia, mas não dá um pedaço de pão. Então no candomblé é diferente, nós aqui dizemos: toma, este é jejum, este é meu corpo, como disse Jesus, tá? Toma dessa bebida. Eu não digo o otim-fufum, que deve ser proibido, tá? O otim-fufum tem que ser ofertado às entidades lá nos seus ileis, nas suas casas que nós temos, tá? Para as pessoas é um aluá de abacaxi, de milho, é um guaraná, enfim. Quem quiser tomar cerveja, tomar conhaque, que vá na tendinha da esquina, lá tem para vender. Dentro do terreiro de candomblé, não, porque isso é danoso, isso é péssimo a todos nós. Gente, eu já falei praticamente por 1 hora e alguns minutos. Então, o que acontece? Eu não quero cansá-los, e eu vou deixar para o próximo programa para falar sobre o fogo do arrependimento. O fogo do arrependimento será o mote do nosso próximo programa. Com isso, eu me despeço pedindo a Deus, ao nosso grande Pai Olorum, pedindo ao meu Pai Xangô, tá? A minha mãe Iansã, a minha mãe Navezoarina, a minha mãe Oxum Opará, ao meu pai Ogum Xoroquê, ao grande Exu Todo-Poderoso, ao Bara, a Exu Marabô, a Dona Rainha Loura da Calunga, tá? Que dê a todos vocês, a todos nós, caminho, luz, estrada, sucesso em todos os seus projetos, que lhes deem amores, que lhes deem paciência, que lhes deem fartura, que lhes deem tudo aquilo que vocês precisam para, eu não digo viver, mas para sobreviver. Que Deus os abençoe. Kibá, Kibaxé, que meu Pai Xangô os abençoe rica e abundantemente.